Paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor fundamentadas na palavra. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter vocês aqui comigo para mais um momento de palavra. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Então fique conosco, vamos ouvir o que Deus tem a ministrar em nossos corações. E eu tenho certeza que nós iremos sair daqui, minhas amadas irmãs, completamente diferentes de como nós entramos aqui. Eu estarei fazendo uma oração, vamos começar a nossa palavra e eu creio que será um momento poderoso e precioso em nome de Jesus. Vamos orar para começarmos a nossa palavra. Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar, queremos consagrar, Senhor, esse momento a ti. Pai, conduz a nossa mente, conduz o nosso coração, repreende todo tipo, Senhor, de distração, perturbação, blinda a nossa vida, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração. Espírito Santo, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, edifica a nossa vida, edifica a nossa fé. Pai, traz para esse lugar quem tem sede, quem tem fome da tua palavra, traz para esse lugar, meu Deus, quem tem sede, quem tem fome, ó Deus, de te ouvir, Deus, e também, Senhor, sede e fome de te obedecer. Espírito Santo, fique conosco, tu és bem-vindo aqui. Que possamos sentir a tua glória, a tua graça, teu poder, em nome de Jesus. Toma todo o nosso ambiente, a nossa casa, Senhor, cada cômodo da nossa casa, que haja a tua presença em nome de Jesus, Pai. Trabalhe em nosso meio, trabalhe em nossa mente e no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos conduza nesse momento. Fale aos nossos corações e repreenda, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós consagramos esse momento a Ti, Senhor, crendo no sobrenatural, crendo no extraordinário, crendo na manifestação do Senhor. Eu abençoo cada mulher, Pai, que vai entrar nessa live, que vai ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs, glória a Deus. Luciene, paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente. Minhas irmãs, hoje nós estaremos falando aqui em 2 Reis, capítulo 4. Vamos falar sobre a viúva do azeite. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra, tenho certeza que você já leu essa palavra, mas hoje o Espírito Santo vai falar coisas diferentes ao nosso coração. Eu creio, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Estarei fazendo a leitura para entendermos o contexto, a história e a situação aqui dessa mulher. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de jorrar. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, por a tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Minhas amadas irmãs, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a obediência que faz transbordar, a obediência que faz multiplicar. E eu já começo essa palavra perguntando: como está a sua vida de obediência?
O que você fez com a última ordem que o Senhor te deu? Você obedeceu? Você ainda está pensando se vai obedecer? Como que está essa situação da obediência? Porque nós vamos ver que a obediência, ela vai fazer transbordar, ela vai fazer multiplicar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, a etapa da obediência é muito importante para a nossa vida cristã. A etapa da obediência é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Então, nós precisamos ter essa vida de obediência. Essa palavra vai falar muito ao nosso coração, porque nós precisamos obedecer totalmente e completamente a ordem do Senhor para as nossas vidas. Sobre o contexto do que nós lemos, nessa época aqui de Eliseu, Israel estava vivendo dias difíceis, tempos difíceis, economicamente precário, espiritualmente precário. A idolatria ainda influenciava muito aquele povo. Estava muito forte ali ainda a idolatria, a crise, problemas atrás de problemas. E as viúvas estavam entre as mais vulneráveis da sociedade. As viúvas sempre foram a parte mais vulnerável da sociedade. Só que nesse contexto aqui, era muito pior. Então, havia ali uma necessidade extrema. Havia ali um descaso extremo. Havia ali um perrengue sobrenatural. Falando num português bem claro, era dias de perrengues. Era uma situação terrível. Essa viúva está enfrentando um problema terrível, porque ela faz parte da classe de pessoas vulneráveis, perdeu o marido, não tinha renda e ainda estava à mercê dos credores. Os credores estavam batendo na porta dela e ainda queria levar os filhos dela como escravo, porque naquele tempo era assim que funcionava. Levava os filhos como escravo. Não vai pagar? Eu vou levar o filho como escravo. Então essa mulher está enfrentando alguns problemas. Ela está enfrentando o problema da viuvez. Ela está enfrentando o problema da crise. Ela está enfrentando o problema de perder os filhos, quase perdendo os filhos. E agora é uma escassez tremenda dentro de casa. Não tem para comer, não tem para pagar dívida e não tem para viver. Essa era uma situação. Não tinha para nada. Não tinha o que fazer. Não tinha marido, não tinha um provedor, não tinha o que fazer. Então era uma situação extremamente complicada. E os credores, injustos como eram, não queriam perdoar. Não tenho dinheiro? Eu vou levar o teu filho. Só que aí essa mulher, ela se levanta e vai imediatamente até o profeta e fala com ele. Olha, profeta, o teu servo, o meu marido, ele morreu, mas ele temia o Senhor. Ele te seguia. E a minha situação está essa e essa. E aí o profeta vai e faz a pergunta básica que nós lemos aqui. Como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E aí começa todo o desfecho da história. E a ordem que Eliseu deu para essa mulher, no versículo 3, então disse Eliseu, vá pedir vasilhas emprestadas. A ordem exigia fé ativa. Ela tinha que fazer, ela tinha que andar, ela tinha que se levantar, ela tinha que agir. Ela precisava obedecer prontamente, uma obediência imediata, não podia ficar para amanhã. Tinha que ser para hoje, tinha que ser para agora. Vá! E ela foi imediatamente. Ela precisou bater de porta em porta. Ela precisou preparar o espaço para o milagre. Talvez, eu fico imaginando, essa mulher não tinha noção do que estava para acontecer. Porque ela foi, deve ter pensado, né? Meu Deus, mas eu tô falando que eu não tenho nada dentro de casa.
E o profeta está me mandando ir bater de porta em porta, pedir vasilhas emprestadas aos meus vizinhos e depois colocar o pouco de azeite que eu tenho dentro de cada vasilha. Talvez ela se questionou. Humanamente falando, como mulheres que nós somos, talvez nós questionaríamos, mas meu Deus, que história é essa? Eu tô passando um sufoco, tô passando uma provação, tô passando uma situação e esse ser humano manda eu bater de porta em porta. Agora, como se não bastasse o problema que eu tô vivendo, eu vou ter que bater de porta em porta pedindo vasilha emprestada. Os meus vizinhos não vão entender nada, porque nem eu tô entendendo. Só que, minha querida irmã, aqui há uma diferença tremenda, né, entre ela e nós, porque talvez nós ficaríamos pensando muito tempo antes de agir. Mas ela, embora estivesse pensando, a Bíblia não diz, mas embora ela estivesse pensando, o que esse profeta está mandando eu fazer? Ela pegou e foi. Ela pegou e agiu. Ela levantou e andou. Não, eu não vou questionar mais nada. Quer saber? Eu vou seguir a ordem do profeta. Eu vou seguir aquilo que ele está me mandando fazer. Eu vou bater de porta em porta. Eu vou pedir as vasilhas. Eu vou colocar meus filhos para pedir vasilha. Nós vamos pedir o máximo de vasilhas aqui possíveis. Foi uma fé imediata. Ela não ficou pensando entre ir ou não ir. Ela não tentou julgar aquela ação. Ela não tentou julgar, mas por que esse homem está mandando eu fazer isso? Não tem lógica? Não tem cabimento? Ela simplesmente, minha irmã, seguiu a ordem. Ela foi, ela obedeceu. O poder da obediência. O obedecer sem entender nada. O obedecer sem ficar pensando muito. O obedecer imediatamente. Obediência imediata. Fé ativa. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Eu tenho que ir, então eu tenho que ir. Deus está mandando eu fazer, eu tenho que fazer agora. Deus está me mandando ir, eu tenho que ir agora. Obediência imediata. Essa mulher nos ensina essa questão da obediência imediata. Obediência essa que fez transbordar o milagre. Fez transbordar a bênção. Fez a bênção multiplicar. E se ela não tivesse obedecido? E se ela não tivesse se levantado? E se ela não tivesse ido atrás do profeta? Talvez nada disso teria acontecido na vida dela. Só que essa mulher nos ensina que mesmo sem compreender totalmente, mesmo sem saber os próximos passos, eu preciso obedecer a primeira ordem que me foi dada. Então, se a primeira ordem é vá, eu preciso ir. Se a primeira ordem é fique, eu preciso ficar. Se a primeira ordem é fale, eu preciso falar. Se a primeira ordem é faça alguma coisa, eu preciso fazer. A questão é obediência imediata, obediência total. Obediência total. Quantas pessoas, minhas irmãs, deixam de viver a bênção, o milagre, deixam de viver a plenitude do Senhor por não obedecer imediatamente, por não enxergar as coisas com os olhos espirituais e ficar tentando caçar as pecinhas e tentar montar o quebra-cabeça do céu. Quantas pessoas estão deixando de viver o chamado ministério pela falta de obediência total? Primeiro quer entender, primeiro quer saber, e depois que eu entendo e sei, aí eu penso eu vou. Só que o Senhor nos convida a uma obediência sem questionamento. Se é Ele que está falando, se você conhece a voz do teu Deus, é uma obediência para agora, para já. E nós precisamos ser essas mulheres de obediência imediata, de obediência total ao Senhor. Se Deus está mandando fazer, minhas amadas irmãs, nós precisamos ir e fazer. Se a ordem é se levante, não fique esperando, sabe? Eu vejo pessoas que elas mesmas retardam a promessa. Porque nós também podemos retardar as promessas do Senhor na nossa vida. Quando nós não obedecemos imediatamente.
quando nós não nos movemos de acordo com a voz do Senhor. E eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas que Deus já falou, Deus já ordenou, Deus já deu condição, Deus já abriu a porta e ainda assim elas insistem em permanecer paradas no mesmo lugar. Deus não tem compromisso quando eu decido ficar parada no meio do caminho. Ele tem compromisso com a palavra que ele liberou. Mas se vai acontecer ou não, eu preciso compreender que eu preciso me levantar e agir conforme a palavra liberada sobre a minha vida. Então, se Deus te deu uma ordem, em nome de Jesus, se levanta e faça. Obedeça a ordem de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se você sabe que é Ele, tem certeza que é Ele, obedeça imediatamente. Não fique esperando amanhã, não fique esperando o mês que vem. Imagina se essa viúva aqui ficasse esperando o mês que vem. Imagina se essa mulher aqui, ela não tivesse esse espírito humilde e obediente. Esse espírito humilde de eu me submeto à voz do profeta, eu me submeto à palavra de Deus, eu me submeto, eu não estou entendendo, mas eu me submeto e eu vou e faço. Se essa mulher não tivesse agido, se levantado e feito o que só cabia ela fazer, porque a ordem foi para ela. Minha filha, vá e peça as vasilhas para os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Não é pouco, não. Pede muitas. E ainda mexe com a fé dessa mulher. Peça muitas vasilhas. Porque quanto mais fé ela vai exercer, mais milagre vai viver. Quanto menos fé ela exercer, menos vai acontecer. É assim que funciona. Mas ela obedeceu, ela se levantou, ela foi, ela bateu de porta em porta, ela pegou a vasilha, ela limpou a vasilha, ela preparou o recipiente, ela se trancou dentro de casa, ela seguiu toda a ordem do profeta. E nós precisamos ter claro na nossa vida espiritual que não adianta nada ficar clamando pela resposta se não tem disposição para obedecer a palavra liberada. Tem gente orando há décadas para Deus dar uma resposta. Deus dá a resposta e a pessoa não se movimenta. Não anda de acordo com o fluxo do céu. Não anda de acordo com a palavra que Deus liberou. E nós precisamos, minhas irmãs, correr a carreira imediatamente. Não fique esperando. Deus te falou. Deus falou para ir bater no lugar tal, vá e bata. Deus falou para fazer isso ou aquilo, vá e faça. Deus mandou você ir orar, mandou você ir pregar, mandou você jejuar, mandou você ler a palavra. Deus mandou você interceder por alguém. Vá e faça imediatamente, não fique esperando. Obedeça a voz do Espírito Santo que fala com você. Porque senão, minhas irmãs, nós entramos num ciclo que a gente começa a espiritualizar tudo. E aí a gente pensa que, porque não está acontecendo, talvez o mundo espiritual está agindo, o inimigo está agindo. Só que o inimigo não tem nada a ver com passividade. Ele não tem nada a ver quando eu decido não me movimentar, porque eu decidi não me movimentar. Eu decidi ser passiva. Eu decidi ficar esperando ver o que vai dar. E Deus nos chama para nos movimentar. Ouviu? Obedeça. Ouviu? Compreendeu? Se levante e haja imediatamente. É a ordem de Deus para o nosso coração. Obediência total. Porque a obediência total ao Senhor é o que vai fazer transbordar. A obediência é o que vai fazer multiplicar. Há poder na obediência. Para aqueles que obedecem ao Senhor, as bênçãos do Senhor perseguem essas pessoas obedientes. Então, nós precisamos obedecer à ordem de Deus que nos foi dada. Exatamente como essa mulher aqui. Ela foi sincera com o profeta, disse o que ela tinha dentro de casa, que era um pouco de azeite. E quando ele dá a ordem, ela vai imediatamente seguir a ordem desse profeta. Só que também eu quero focar aqui
em alguns pontos, porque eu também quero falar sobre essas botijas, essas vasilhas. Porque tem vários braços, né, aqui na palavra, tem várias vias, tem vários caminhos que nós podemos entrar. Só que eu quero entrar em algumas vias que eu acho as vias mais necessárias atualmente. E para nós, o que poderia ser essas vasilhas? O que poderia ser essas vasilhas, esses vasos? O que isso pode representar na minha e na sua vida? E esse azeite, o que ele pode representar na nossa vida? Espiritualmente, meus irmãos, o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E essas vasilhas, essas botijas, elas são os recipientes que o contém, que é depositado esse azeite. Ou seja, nós somos essas vasilhas. Nós somos o recipiente. E Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo. Ele quer fazer a nossa botija transbordar. Ele quer encher a nossa botija. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Ele quer nos encher da sua presença. Ele quer nos encher das revelações que vêm do trono dele. Ele quer nos encher de unção. Ele quer nos encher de coragem. Ele quer nos encher de autoridade. Ele quer nos encher de ousadia. Nós somos essas vasilhas. Nós somos esses vasos. E o Senhor quer derramar o Espírito Santo, a plenitude, a abundância, a presença dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar disponíveis para Deus trabalhar. Nós precisamos nos colocar disponíveis para o Senhor nos usar. Uma vez que pensamos por essa via, nós, como as vasilhas e o azeite, o Espírito Santo que Deus injeta em nós, coloca em nós, deposita em nós, põe em nós. O Senhor quer nos encher, minhas irmãs, do Espírito Santo. O Senhor não quer apenas fazer um milagre ou fazer transbordar coisas que nós podemos tocar e ver, mas o Senhor deseja nos encher do Espírito Santo. Ele deseja nos encher de toda a plenitude dele, da presença dele. Ele deseja nos encher para que possamos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. Ele quer multiplicar os dons da nossa vida. Ele quer multiplicar os talentos nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos colocar disponíveis para Ele usar, para Ele encher. E tem outra via sobre o que essas botijas também podem representar na nossa vida. Porque essas botijas, essas vasilhas, elas podem representar também áreas da nossa vida. Então essas botijas, essas vasilhas, quando olharmos para elas na visão de áreas da nossa vida, nós podemos entender que quais áreas poderiam ser preenchidas pelo Senhor. Quais áreas você precisa que o Senhor encha em você? O seu coração, encher a sua vida emocional, encher a botija do casamento, da sua esperança, dos seus sonhos. Quando falamos de botijas, nesse pensamento de áreas da nossa vida, quais áreas você precisa que transborde? Quais áreas você precisa da presença e da plenitude do Espírito Santo? Quais áreas você precisa que esse azeite do céu seja derramado? Você precisa de uma provisão na sua emoção? Você precisa de uma provisão no seu casamento? Você precisa de uma provisão nas suas emoções, de uma ação do Senhor, um mover do Espírito Santo? Você precisa que essas áreas sejam preenchidas pelo Senhor, que o azeite seja derramado nas áreas da sua vida. Pode ter inúmeras áreas da sua vida,
Pode ter algumas áreas da minha vida que precisam ser preenchidas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível. O azeite do céu está disponível. Já está para ser derramado. Só precisamos nos colocar na disposição, na disponibilidade e na posição de sermos cheias do Espírito Santo, cheias da presença do Senhor. Enquanto houver áreas entregues a Deus, o azeite vai continuar jorrando. Enquanto eu estou na presença de Deus, me derramando na presença dEle, buscando pela presença dEle, o azeite vai continuar jorrando. Se for proporcional à minha fé, quanto mais fé eu tiver, mais vai jorrar. Quanto mais posicionamento eu tiver, mais vai jorrar. Quanto mais rápido eu obedecer, mais vai jorrar. Então o Senhor quer fazer jorrar na sua vida. O Senhor quer fazer o azeite jorrar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Mas você e eu, nós precisamos nos colocar na disponibilidade para que Deus encha a nossa botija, para que Deus nos encha, para que o Senhor derrame, para que o Senhor faça. As botijas também podem representar preparação para o milagre. Eu me preparar para o milagre que eu preciso, você se preparar para o milagre que você precisa. Porque antes que o azeite se multiplicasse ali, a mulher precisou ir, como nós falamos no início. A mulher precisou bater na porta. A mulher precisou limpar os recipientes. E nesse processo todo de ir, de recolher, de limpar, de preparar, tem que ter todo esse processo antes de fazer jorrar, antes de cair o azeite. Nós precisamos estar preparadas. Nós precisamos nos preparar para o milagre que nós esperamos, que nós queremos, que nós precisamos, que nós estamos clamando ao Senhor. Deus age quando há preparo. Deus age quando há obediência. Deus age quando eu confio na palavra que Ele está liberando sobre a minha vida. Então, Deus deseja que você se prepare para receber a sua bênção. Sabe por que tem muita gente que não recebe? São 2 fatores. Não obedece prontamente e não se prepara para receber. Nós precisamos nos preparar para receber o nosso milagre. Nós precisamos estar prontas para quando o milagre chegar na nossa vida, na nossa casa. Eu gosto muito de falar isso quando eu estou ministrando para moças que estão solteiras. Eu gosto muito de aconselhar elas na questão do prepare-se enquanto você espera. Tá esperando um varão, tá esperando a sua bênção? Se prepara. Esteja à altura dessa bênção. Esteja à altura daquilo que você pede. Esteja à altura daquilo que você tem colocado no jejum e na oração. Se prepare para a tua bênção. Se prepare. Se a tua bênção é um chamado, se prepare para o chamado. Se a sua maior bênção for Deus te autorizar a pregar, te autorizar a ministrar um louvor, te usar na igreja, te usar no ministério, se prepare para exercer. Se prepare na palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Se prepare no louvor, ensaie. Faça os seus treinos vocais. Isso é preparo, irmãos. Isso é se preparar. Isso é estar pronta para quando acontecer. A vasilha tinha que estar limpa. A botija tinha que estar ali e tinha que estar limpa. Para que caísse aquele azeite de oliva puro. Era um azeite puro, não era misturado. Era algo do céu, era algo precioso. Então nós precisamos estar com o nosso recipiente limpo. Nós mesmas. Nosso coração limpo. Para receber o azeite sobre a nossa cabeça. Para receber o azeite sobre a nossa botija.
Nós precisamos estar preparadas para o nosso milagre, preparadas para receber. Quando nós nos preparamos, a sensação, minha irmã, quando nós nos preparamos, é aquela sensação de: Senhor, eu entendi, eu te obedeço, eu me preparo, eu me fortifico, eu me fortaleço. Nós precisamos nos preparar para receber aquilo que já está disponível, que já foi lançado sobre a nossa vida. Deus, em alguns momentos das nossas vidas, Ele vai fazer exatamente como fez na vida dessa viúva. O Senhor agiu com aquilo que ela tinha e não com aquilo que lhe faltava. O pouco que essa mulher tinha aqui se tornaria muito. O pouco que ela tinha se tornou em algo grandioso. Deu para ela pagar as dívidas, deu para ela se manter ainda. Porque as coisas de Deus são abundantes na nossa vida. As coisas do Senhor transbordam na nossa vida. E não foi só ela que foi abençoada, porque a vizinhança também foi abençoada. A obediência dessa mulher resultou em bênção para ela, resultou em bênção para a vizinhança dela, resultou em bênção para os filhos dela, resultou em bênção para o futuro dela. A obediência total e imediata resultou em bênção. A bênção não parou nela. A bênção foi jorrando, enquanto tinha botija, foi jorrando. Se ela tivesse 1000 botijas ali, iria ter 1000 botijas com azeite. Quanto mais botijas ela pegasse, mais iria jorrar. Fé. Fé na ordem do Senhor. Fé no que Ele está falando. Fé no que Ele está fazendo. Quanto mais eu exerço a minha fé, crendo, me movendo, mais Ele vai agir, mais Ele vai fazer. Ela entra para dentro de casa, ela fecha a porta dela. Foi a recomendação. Pegue as vasilhas, se tranque dentro de casa com seus filhos. Isso fala de intimidade. Isso fala de lugar secreto. Milagres que acontecem no secreto. Milagres que acontecem onde ninguém está vendo. Milagres que acontecem num cenário de obediência. Milagres que acontecem num cenário de eu me levanto, eu me movo, eu creio no que o Senhor está falando e por eu crer, eu obedeço. Vai haver milagres, vai haver situações, minha amada irmã, que só vai acontecer ou ser liberado no secreto. Quando falamos em secreto, falamos de vida de oração. Falamos de uma vida em comunhão com o Senhor. Falamos de uma vida inclinada para as coisas do Senhor. Eu preciso orar, eu preciso ter comunhão, eu preciso estar na presença, eu preciso me consagrar, eu preciso me preparar. Olha quantos fatores importantes nós temos para refletir a respeito da vida dessa viúva aqui do azeite. O milagre que ela viveu aqui, porque ela obedeceu à ordem do profeta. Eu quero te encorajar a obedecer à ordem de Deus para a sua vida. Não fique esperando a próxima palavra. Caminhe na primeira palavra que Ele te deu. Enquanto a segunda palavra de Deus não vem, enquanto a outra direção do Senhor não vem, se preocupe em cumprir a primeira ordem que Ele te deu. Se preocupe e tenha consciência livre, limpa e maravilhosa que você cumpriu a primeira ordenança dele. Se o Senhor falou, faça. Faça. Sabe por quê? Tem coisas, minhas amadas irmãs, que pensa só num pai terreno, né? Eu gosto de ficar fazendo algumas ilustrações em alguns momentos, não todos, só em alguns. Mas pense em um pai terreno, numa ação de um pai terreno. O filho está pedindo certa coisa aí. O filho está pedindo um brinquedo. O filho está pedindo algo. E esse pai fica pensando,
eu vou ter que dar essa situação pro meu filho, eu vou dar esse presente que ele tá me pedindo, eu vou liberar logo essa questão que ele tá aqui me pedindo todo dia, mas eu vou dar uma tarefa para ele fazer e dentro dessa tarefa que eu vou mandar ele fazer, eu vou ver se ele tá pronto ou não para receber aquilo que ele tá me pedindo. E aí o pai dá uma ordem pro filho, olha, vai lá e faça tal coisa. Vai lá no mercadinho e faça tal coisa. Aí ele para e vira pro pai e fala, não, pai, eu vou depois, eu vou amanhã. Ou simplesmente, eu não vou não. Perdeu a bênção. Perdeu. Retardou. Vai ter que esperar agora o próximo nível do pai, a próxima palavra do pai. Por quê? Porque pedia. Porque pediu. Mas não estava pronto para obedecer. Não estava pronto para manusear. Não estava pronto para viver. E assim, às vezes, somos nós na vida. Quando nós não obedecemos a uma ordem de Deus, a uma palavra de Deus, é como se estivéssemos expressando para Ele que eu não estou pronto ainda para isso. Irmãs, isso é muito sério. Porque a palavra do Senhor, ela ainda vai nos dizer que pede e não recebe porque pede mal. Pede, mas não está disposta a obedecer. Pede, mas não está disposta a se mover com a primeira ordem, com a primeira palavra. E quando nós não nos movemos na ordem de Deus, quando nós não nos movemos, quando Ele nos autoriza a fazer algo, quando Ele nos manda fazer algo, nós estamos caçando problema para nós mesmos. Nós estamos dificultando o nosso processo. Nós estamos atrasando o nosso processo. Porque Deus, Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver a atitude do nosso coração. Então vai ter coisas que Ele vai nos pedir e é a partir daquela obediência que vai desbloquear ou não o próximo nível para a nossa vida. Se essa mulher aqui, se essa viúva não tivesse seguido a direção do profeta Eliseu, ela não teria vivido essa multiplicação de azeite. Ela não teria vivido esse transbordar do Espírito Santo. Ela não teria vivido o milagre que ela viveu se ela não tivesse seguido a ordem do profeta, a voz do profeta, a direção do profeta. Tem porta que não se abre porque não se movimenta. Tem porta que não se abre porque não sai do lugar. Tem porta que não se abre porque não está obedecendo. Quer entender para obedecer, sendo que não é entender para obedecer, é obedecer sem entender. Porque se eu obedeço sem entender, eu estou expressando para Deus que eu confio totalmente e plenamente nele. Então tem coisas que Deus, Ele nos dá, minhas irmãs, para testar a nossa obediência e o nosso coração. Tem muita gente que fica, se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Não, eu só não cumpro o meu chamado porque eu não tenho condição de cumprir o meu chamado. Eu só não cumpro o meu chamado porque eu não tenho dinheiro para cumprir o meu chamado. Eu só não cumpro o meu chamado porque eu não tenho dinheiro para comprar a coisa tal. Eu só não cumpro o meu chamado porque eu não tenho condição de fazer o curso tal. E aí Deus está olhando aquilo e aí Deus pensa, vamos ver se é pela falta de dinheiro que o fulano não cumpre o chamado dele mesmo. Vamos ver se é por aquilo que lhe falta que ele não cumpre. Aí Deus manda. Deus manda o dinheiro, Deus manda o trabalho, Deus manda a provisão, Deus manda a bênção. E aí Deus está vendo que o fulano está lá, parado do mesmo jeito. O problema estava em quem? A desculpa era qual? Qual era o problema? Era não ter? Deus enviou e continuou parado, então o problema não era o que faltava. O problema estava em obedecer à primeira direção e ordem do Senhor. O problema estava em se colocar na disposição, na brecha, na dispensação do Espírito Santo. E essa mulher nos ensina isso. Que Deus, Ele começa a agir na nossa vida com aquilo que nós já temos na nossa mão. Com aquilo que nós já sabemos, em alguns momentos, fazer. Ele vai pegar o que nós temos. Ele vai trabalhar com aquilo que nós temos.
Mesmo sendo pequeno, mesmo sendo pouco, o Senhor vai pegar aquilo que nós já temos, que nós já sabemos como usar, como manusear, como administrar. O problema não está naquilo que está faltando. Nós já temos algo. E a partir desse algo, Deus pode multiplicar. Ele pode multiplicar os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu. Ele pode multiplicar no nosso chamado, multiplicar no nosso ministério, fazer jorrar na nossa vida. Só que muita coisa não acontece, minhas irmãs, pela falta de obediência ao Senhor. Pela falta da postura de obedecer a Deus, de se mover na palavra que Ele está liberando, que Ele está falando. Então, nós não podemos ser, sabe, dessas pessoas que ficam pedindo, mas quando Deus envia, não se movimenta, não faz mais nada, não age para lado nenhum. Vai ter coisas que Deus vai dar para testar o coração, para ver se era porque estava faltando isso mesmo que não está fazendo, ou se não está fazendo porque não tem senso de obediência, não tem coração obediente. Então se preocupe, minha irmã, em obedecer hoje a primeira ordem que Deus te deu. Se preocupe em obedecer aquilo que Ele está mandando você fazer. Porque vai começar com o que você já tem na sua mão, com o que você já sabe fazer. A viúva, ela já tinha um pouquinho de azeite. Já estava ali. E aí Deus multiplicou. Quanto mais fé ela teve para pegar vasilhas, quanto mais fé ela exerceu, quanto mais fé ela teve na palavra do profeta, quanto mais fé ela teve em Deus, mais se multiplicava. Vasilhas chegavam e ia enchendo, chegavam e enchendo. Então tenha uma fé ativa em Deus. Tenha uma fé que obedece ao Senhor. Não adianta ter fé e não obedecer à ordem dele. Então, se ele está te chamando para um relacionamento mais profundo com ele, para que ele encha a tua botija, para que ele encha a sua vida com o poder dele, com a autoridade dele, com a unção dele, se coloque disponível para ele encher. Para ele encher cada área da sua vida, para ele encher o seu ministério, para ele encher o seu chamado, para ele encher a sua família. Se coloque na condição de ser cheia do Espírito Santo. E essa unção vai transbordar na vida dos outros. Essa unção vai se multiplicar na vida dos outros. Não vai ser só para você, não vai ser só para sua casa, mas vai ser para todos que cercam, todos que estão ao seu redor. Então, minha irmã, obedeça a ordem de Deus para sua vida, como essa viúva fez. No momento de desespero, ela foi no lugar que ela deveria ter ido mesmo. Foi lá falar com o profeta. Depois que ele falou o que ela tinha que fazer, imediatamente ela foi fazer. Ela não foi questionar, ela não ficou, duvidando da palavra do profeta, ela não ficou dificultando, colocando peso na limitação, ela não ficou com o braço cruzado pensando, nossa, que vexame, né? Eu vou ter que ir na casa de A, B, C, D, vou ter que pedir, vou ter que limpar, nossa, que vexame, todo mundo agora vai ficar se perguntando para que eu quero tanta vasilha, vou ter que dar satisfação, vou ter que justificar, vou ter que falar, nossa, que vento que eu arrumei, que tribulação. Não. Ela imediatamente foi obedecer o comando do profeta. Ela simplesmente pegou as vasilhas, bateu de porta em porta e seguiu todo o passo a passo que ele estava dando para ela. Então siga o passo a passo que Deus já tem colocado diante de você. Porque se você obedecer a Deus, se você seguir
a ordem que Ele já deu para sua vida, para sua casa, se você obedecer o nível que Ele está te pedindo, se você dizer sim para o chamado, se você dizer sim para o nível de oração que Ele está te levando, que Ele está te pedindo, que Ele está te chamando, se você obedecer a ordem de Deus para ter um relacionamento com Ele, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica, uma vida em comunhão com o Senhor, se você obedecer a primeira ordem de Deus para a sua vida, pode ter certeza que essa obediência vai fazer transbordar na sua vida, vai fazer transbordar na sua casa os milagres de Deus que já estão disponíveis. Muitas coisas não aconteceram porque faltou obediência total, imediata, completa. E você que me ouve sabe. Você sabe. E agora eu te pergunto, por que não obedeceu? Por que não foi fazer ainda? Por que não se levantou ainda? O que tem te limitado? O que tem te prendido? Você mesma? Com certeza, a sua própria mente. Talvez os seus questionamentos. Buscando entender. Buscando juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça. E aí, quanto mais demora a se posicionar, a obedecer, parece que o processo fica mais longo ainda. Então, minha irmã, obedeça. Obedeça a direção do Senhor para a sua vida. Ele está te chamando para orar? Vá. Ele está te chamando para ler Bíblia? Vá. Ele está te chamando para levantar na madrugada? Vá. Ele está te chamando para o jejum? Vá. Ele está te chamando para trabalhar em alguma área da igreja? Vá. Ele está te chamando para pregar? Pregue. Ele está te chamando para louvar? Louve. Ele está te chamando para se posicionar de uma forma radical? Se posicione da forma radical que Ele está te pedindo. Não importa se as pessoas vão entender. Imagina se essa mulher aqui ficasse preocupada com o que as pessoas iam pensar quando ela batesse na porta pedindo a vasilha emprestado. Não é tempo de ficar tentando imaginar o que as pessoas vão pensar e como elas vão agir. Porque Deus deu a visão para você. Deus deu a direção para você. Então, é você e Ele. É você posicionada nele. É você obedecendo a ordem dele. É você seguindo a voz dele. Se você conhece a voz dele, se você tem certeza da voz dele, você só precisa se preocupar em obedecer essa voz. Então, obedeça imediatamente. Imediatamente. Quanto mais rápido a obediência, mais rápido o negócio vai acontecer. E você vai estar expressando para Deus, você está mostrando para Deus com a sua obediência que você de fato quer. Quer viver o chamado, quer viver o ministério, quer viver a bênção, quer desfrutar da bênção, quer ter a sua casa cheia da presença do Senhor, quer ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido você vai viver a multiplicação, a bênção do Senhor para a sua vida. É questão de obediência imediata. É questão de obediência completa. Não é para amanhã, depois da manhã, mês que vem. Só em janeiro eu vou me posicionar, Karina, porque o ano está acabando. Não, irmã, é agora. Porque em janeiro você vai precisar estar em outro nível. Janeiro já é um outro ano, é outro nível, é outra profundidade, é outro nível de revelação, é outra história. O que é para agora é para agora. O que é para 2026 vai ser revelado lá em 2026. Mas agora a ordem é: obedeça imediatamente. Não fique perdendo seu tempo tentando montar todas as pecinhas. Se preocupe hoje.
em obedecer à ordem de Deus. Porque ano que vem, você vai ter que estar preparada para começar a viver as outras coisas que Deus tem guardado para sua vida. Ano que vem você tem que estar preparada. Em janeiro você tem que estar preparada. Você não tem que se preparar em janeiro. Você tem que chegar em janeiro preparada. Você não tem que esperar chegar em janeiro para se movimentar. Você tem que se movimentar agora para quando chegar em janeiro já estar tudo alinhado e ó, Deus, eu tô aqui, pode me usar, pode fazer, pode. Tô na tua mão, Senhor. Tô pronta, tô preparada. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Já dei conta de tudo que eu precisava. Tô obedecendo, tô orando, tô buscando, tô me aperfeiçoando, tô me aprimorando. Não tô entendendo nada, mas eu tô seguindo a voz do Senhor. Não sei onde vai dar, mas eu tô obedecendo ao Senhor. E quando chegar lá, minha irmã, você vai estar preparada. Preparada. Deus não vai nos dar nada sem que a gente esteja preparada. Não. Você vai dar uma faca para uma criança de 1 ano de idade cortar um tomate? Você não vai dar a faca, porque ele não está preparado para usar aquilo, ele não sabe usar aquilo, ele não tem maturidade para usar aquilo. E assim é na nossa vida espiritual. Deus não vai dar o próximo passo, Deus não vai desbloquear a próxima fase se nós não estivermos preparadas para viver de acordo, em concordância com aquilo que tem do céu para o nosso coração. Então, quanto mais rápido eu me alinho, quanto mais rápido eu obedeço, quanto mais rápido eu me preparo, mais rápido eu chego lá. Mais rápido o Senhor pode mover as coisas. E aí, minha irmã, não caia na armadilha de ficar toda hora pensando o seguinte, né? Como muitas pessoas. Ah, mas há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, está escrito, é bíblico. Sim, claro que tem. Há tempo determinado para todas as coisas. Mas nós precisamos estar preparadas. Ter um tempo determinado não tira a nossa responsabilidade de não estar preparada. Ter um tempo determinado não nos isenta de estarmos na brecha do Senhor. Só porque vai ter um tempo e um dia, uma hora para mim, para algo tal acontecer, isso não é justificativa para que eu não me levante hoje e me prepare para aquilo. O tempo vai chegar, mas eu preciso estar preparada. Não é o tempo chegar e quando o tempo chega eu penso em me preparar. Não, eu já estou preparada. E quando chega esse tempo de Deus, pronto. Não tem mais nada o que esperar, é só andar, é só agir, é só fazer, é só viver esse transbordar que Ele tem. Deus tem um transbordar para a sua vida. Deus quer fazer multiplicar na sua casa. Deus quer fazer multiplicar na nossa vida. Mas a multiplicação do Senhor virá mediante a nossa obediência. Então, minha amada irmã, obedeça, se posicione, se coloque aí, ó, na brecha mesmo que o Senhor está te pedindo. Você sabe a sua direção, você sabe o caminho, você sabe o que o Espírito Santo te pede. Então agora a missão é obedecer imediatamente. Essa mulher só viveu o milagre da multiplicação. Ela só viveu a abundância. Teve seu problema resolvido. Porque essa mulher obedeceu. Ela não esperou. Ela obedeceu imediatamente. Então, em nome de Jesus, obedeça a ordem do Espírito Santo. Creia na palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Creia no chamado que Ele te fez. Creia no ministério que Ele te deu. Creia e se posicione na obediência. E aí você vai ver o transbordar do Senhor na sua casa, na sua vida espiritual, por esse ato de obedecer prontamente e imediatamente, sem ficar se sabotando, sem ficar se vitimizando.
Deus não vai usar o que está faltando, Ele vai usar o que já tem, o que você já tem. É pouquinho, já tem, Ele vai usar. É pouquinho, está na sua mão, Ele vai fazer multiplicar. Então, pare de ficar dando desculpas que não faz porque não tem A, B e C. Não faz porque use o que você tem, faça com o que você tem, consagre o que você tem, coloque diante de Deus o que você tem. Fale para Ele o que você tem, que Ele já sabe, mas fale para Ele o que você tem. E Ele vai fazer. Transbordar, multiplicar. Você vai viver, seus filhos viverão. E você vai desfrutar de um tempo poderoso, precioso, extraordinário do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Irmã, creia nessa palavra em nome de Jesus. Obedeça ao Senhor, se posicione, porque a tua obediência fará transbordar, fará multiplicar na sua vida. A sua obediência. Tudo vai começar pela sua obediência. Tudo. Tudo vai começar pelo seu posicionamento. Tudo vai começar quando você se levantar e obedecer a instrução, a direção que Deus liberou para a sua vida e para a sua jornada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Já estamos chegando aqui no final da nossa palavra e eu creio em nome de Jesus que o Senhor falou ao teu coração. Ele quer encher a sua vida, minha irmã. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer fazer transbordar. Não só bens, coisas, não. Mas Ele também quer fazer transbordar áreas na sua vida. Ele quer preencher áreas da sua vida. Preencher teu coração, preencher sua vida familiar. Ele quer preencher, Ele quer te preencher, Ele quer te encher. Ele quer que você seja um vaso cheio, cheio da presença, cheio da glória, cheio da plenitude do Espírito Santo. Então se permita ser cheio do Espírito Santo. Se permita ser transformada pelo Espírito Santo. E se permita a obedecer prontamente ao Senhor. Porque lembre-se, quanto mais rápido você se posicionar na obediência, mais rápido esse processo, mais rápido a solução, mais rápido as coisas vão acontecendo. Porque Deus não vai liberar o próximo passo se nós não estivermos preparadas e obedientes ao primeiro passo. Vai ter o segundo, mas para chegar no segundo vai depender do primeiro. Então vai depender da obediência, vai depender do posicionamento, vai depender da fé que nós temos, vai depender do nosso coração, se queremos ou não, se faremos ou não. Porque algumas coisas sim dependem completamente de Deus, mas outras coisas dependem de mim, de você. Então, Deus nos chama para esse posicionamento e para essa obediência imediata e total. Exatamente como essa mulher. Ela foi até o profeta, ela falou com o profeta, ela falou a situação com o profeta, ele deu uma ordem para ela. Ela não questionou a ordem, ela seguiu a ordem. Ela não ficou se perguntando, será que eu vou, será que eu não vou, será que o vizinho tem, será que o vizinho não tem? Não, ela simplesmente seguiu a direção, seguiu a ordem. Então, o que nos falta hoje é verdadeiramente seguir a ordem de Deus, seguir a palavra de Deus, seguir a direção de Deus. Se Deus falou que a tua casa vai servir a Ele, mas que vai depender do teu posicionamento, então se posicione na obediência ao Senhor. Se Deus falou que Ele vai te usar no teu chamado, no teu ministério, então obedeça, se posicione e Ele vai cumprir com a palavra dEle. Se prepare, busque pela unção, busque pela autoridade, busque por ser cheio do Espírito Santo, busque por um coração quebrantado, reto, íntegro, humilde, busque pela plenitude do Senhor. Se Ele liberou uma palavra para a sua vida, obedeça ao Senhor, obedeça essa ordem, por mais que parece que tem algumas ordens que às vezes parece que dói, né? Tem algumas ordens que é um pouco difícil, mas se Deus está mandando fazer, nós precisamos fazer.
Se Deus está mandando a gente se posicionar, é porque nós precisamos e temos sim que nos posicionar. Se o Senhor está falando que o que está restando, o que está faltando é um pouquinho mais de obediência, nós precisamos obedecer completamente. E como eu expresso para Deus que eu quero obedecer, é quando eu me levanto e me movo. Como quando eu me levanto e Senhor, eu estou entendendo e eu vou. Eu não estou entendendo, mas eu vou. Então, irmã, se levante, obedeça, sabe? Obedeça. Porque tem coisas que dependem totalmente de mim e de você, sabe? Amém, Késia. Glória a Deus pela confirmação. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava essa semana refletindo, minhas irmãs, sobre o nosso propósito de oração e jejum no nosso grupo, no WhatsApp, né? Para as irmãs que ainda não fazem parte, nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos os meses nós fazemos propósitos de orações. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Tem sido algo do Senhor mesmo para o nosso coração. Temos sido alinhadas na oração, no propósito, no jejum. E nós tivemos uma estratégia do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo sobre colocarmos um novo hábito na nossa rotina. E foi completamente intencional do Espírito, porque não era só uma nova rotina sendo aplicada, mas era também uma expressão do nosso coração sobre fazer o que nós precisamos fazer a nossa parte, mostrar para Deus que sim, eu faço o que eu preciso fazer. Nós colocamos um suco de beterraba, de cenoura, de maçã, de laranja, para gerar em nós esse novo hábito e, consequentemente, trazer mais saúde, mais qualidade de vida. E esse ato de fazer esse suco, de beber esse suco, não era só essa questão de novo hábito. Eu repito, para ficar bem claro, não era só uma questão de um novo hábito, mas era uma questão do quanto eu estou disposta a fazer o que o Senhor me direciona a fazer. O quanto eu estou disposta a me mover por fé. O quanto eu estou disposta a cuidar daquilo que Ele me manda cuidar. Se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar da obra? Se eu não me preocupo comigo, como eu vou me preocupar com o meu próximo? Se eu não invisto em mim, como eu vou investir no próximo? Se eu não zelo por mim, minha saúde, minha mente, minha vida de oração, minha vida de palavra, como eu vou ensinar para os outros a ter essa vida de oração, a ter essa vida de palavra? Então foi algo assim de Deus para nos alinhar sobre aquilo que cabe a nós, aquilo que nós precisamos levantar e fazer. E o quanto nós estamos dispostas e disponíveis a lutar, a guerrear, nos posicionar naquilo. E foi uma dinâmica do Espírito Santo, irmãs. No início eu não entendi muito bem sobre colocar um suco, né? Que para muitos é só um suco. É um suco de beterraba com maçã e laranja. Não, no início eu não entendi completamente, sabe? Esse incômodo, essa inclinação, essa direção de incluir esse suco na nossa rotina de oração. No início, eu confesso que eu não entendi completamente. Mas durante os dias, eu fui sentindo, sabe? Tudo se encaixando. As pecinhas do quebra-cabeça que eu não entendi lá no dia 7, eu vim entendendo ao longo do caminho. Eu vim juntando, eu vim compreendendo, as coisas foram clareando, sabe? Sobre essa questão de o quanto eu estou disposta a me mover, a me movimentar, sim, por aquilo que cabe a mim mesma fazer. Espiritualmente falando, é a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida de palavra, nossa vida de comunhão com o Senhor. Existe um chamado sobre a nossa vida, existe um ministério, existe coisas de Deus para as nossas vidas, para as nossas jornadas, num plural. Mas
Para chegar no próximo nível, eu preciso cumprir a regra do primeiro nível. Então, que o Senhor nos capacite, minhas irmãs, para que sejamos essas mulheres obedientes a Ele, obedientes à voz do Espírito Santo, obedientes e sensíveis aos comandos do Espírito Santo, tendo muito claro e definido que, Senhor, mesmo que eu não esteja entendendo hoje, eu vou te obedecer, eu vou seguir a tua direção, porque eu entendi aqui que a minha obediência vai fazer transbordar, a minha obediência vai fazer multiplicar. Começa por mim. Eu preciso me posicionar, eu preciso me ajustar, eu preciso ter um posicionamento mais firme, eu preciso ter uma voz mais firme, eu preciso fazer o que me cabe e não transferir para ninguém. Aquela viúva não transferiu para os filhos dela: olha, vai vocês pegar as vasilhas e eu vou ficar aqui esperando. É todo mundo junto. Então, que possamos estar alinhadas ao Espírito Santo, que possamos viver a multiplicação, a abundância, o transbordar do Espírito Santo, mediante a nossa obediência. Para desbloquear os níveis que tem aí para frente, só depois de um posicionamento obediente. Só depois de se posicionar na primeira palavra de Deus, na primeira direção que o Senhor deu. Então, se posicione, se alinhe e creia, minha irmã. Creia que você viverá essa multiplicação do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que Deus, em nome de Jesus, possa nos abençoar nessa noite e fazer transbordar e nos ensinar, nos ajudar, nos ajustar, nos colocar nesse nível de fé de que eu só sei de uma coisa, Senhor, eu vou obedecer e pronto. E o Deus que começou a boa obra em nós, minhas irmãs, Ele é fiel e Ele vai concluir essa obra, mas nós precisamos obedecer. Então obedeça, se posicione e esteja alinhada com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar, minhas irmãs, para nós encerrarmos aqui a nossa palavra. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por essa palavra, por esse momento. Pedir a Deus que Ele nos ajude a estar posicionadas na obediência, na renúncia, em nome de Jesus, porque envolve renúncia. Obedecer envolve renúncia. Então, vamos nos posicionar, minhas irmãs. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento aqui de palavra. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Senhor, a tua palavra, ela está nos movendo, nos movimentando, nos ajustando, nos alimentando. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos aqui, Pai, que nós precisamos obedecer a tua ordem. Nós precisamos, ó Deus, obedecer a tua palavra, o teu comando. Nós precisamos estar alinhadas ao Senhor, alinhadas à palavra do Senhor, alinhadas na oração, alinhadas, ó Deus, numa vida de consagração. Precisamos estar em um alinhamento espiritual e eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Ajude-nos a estar alinhadas, ajude-nos, Senhor, a te obedecer, mesmo sem entender, mesmo, ó Deus, sem estar compreendendo o caminho inteiro, mas nos ajuda, Deus, edifica a nossa fé, Pai, edifica a nossa fé, para que nós possamos, em nome de Jesus, te obedecer imediatamente, como fez aquela viúva. Que ela obedeceu imediatamente, ela obedeceu prontamente, ela não questionou, ela não ficou pensando, mas ela obedeceu imediatamente. Que possamos, em nome de Jesus, ter esse posicionamento, ter essa postura e viver a multiplicação do Senhor, viver o transbordar do Senhor, mediante o nosso posicionamento, mediante a nossa vida de obediência, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Edifica a nossa fé em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a crer. Nos ajude a ter fé. Em nome de Jesus, nos ajude a nos posicionar, Deus. Como tem sido difícil, Deus. Como tem sido árduo. Como tem sido, Deus, penoso esses últimos dias. São tantas guerras, tantas pressões, tantas coisas que nós passamos, enfrentamos, ó Deus, mas nós cremos no Espírito Santo que habita em nós, que está nos fortalecendo, nos colocando de pé. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser mulheres obedientes a Ti,
Que possamos ser mulheres que amam o Senhor, em nome de Jesus. Que amam a palavra do Senhor, que amam a oração. Gera em nós esse amor, Deus, pela palavra, pela oração, pelo nosso próximo. Nos ajude a ter um coração sensível, obediente e quebrantado. Em nome de Jesus, age em nossa mente, cura nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, faz transbordar, Senhor. Preenche em nome de Jesus, Pai. Se há áreas aqui, Deus, de mulheres, Deus, que precisam ser preenchidas, que o Senhor possa preencher com o Teu Espírito Santo. Preenche, Senhor, o coração, Deus. Se há corações aqui, Deus, que estão vazios, Deus. Se tem áreas que precisam ser preenchidas, em nome de Jesus, preenche com a Tua presença. Preenche a vida sentimental com a Tua presença. Preenche, Deus, a vida emocional com a Tua presença. Deus, que as minhas irmãs venham compreender, venham saber, ó Deus, que elas precisam ser cheias da Tua presença, Pai. Cheias do Senhor, cheias do Espírito Santo, cheias da palavra do Senhor, cheias, Deus, de toda a plenitude que há na presença do Senhor, Deus. Que essas mulheres sejam cheias do Espírito Santo, Deus. Se existem áreas aqui vazias, que sejam preenchidas pelo fogo do Espírito Santo. Preencha, Senhor. Preenche a vida emocional, preenche a vida familiar, preenche, Senhor, a vida financeira, preenche, Senhor. Preenche a vida espiritual das minhas irmãs, preenche todas as áreas, faz transbordar o Teu azeite sobre todas as áreas, faz transbordar o Teu azeite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Capacita as minhas irmãs, capacita as Tuas filhas, Pai. Usa elas com poder, com unção, com autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Que elas saiam daqui entendendo, Deus, que elas são vitoriosas no Senhor, que elas saiam daqui entendendo que é necessário obedecer a primeira ordem, obedecer a primeira palavra, obedecer o primeiro comando do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja em nós um coração disposto, um coração obediente, um coração, Deus, perdoador, um coração cheio do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós entregamos essa noite, esse momento, essa palavra em Tuas mãos. Fica conosco. Nos abençoa, nos guarda, livra-nos de todo mal em nome de Jesus, livra-nos de toda retaliação em nome de Jesus. Eu abençoo as minhas irmãs, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida delas, Deus. Em nome de Jesus, um transbordar do Senhor, uma multiplicação do Senhor, Pai, mediante ao posicionamento delas. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus por essa palavra, por esse momento de oração. Que Deus abençoe, minhas irmãs, cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Vocês que estarão aqui pelo YouTube, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no nosso canal. Vocês que estão pelo Instagram, deixem um like na live quando ela for pro feed. Deixe um comentário, isso nos ajuda muito e a plataforma entende que é um conteúdo relevante. E óbvio, né, minhas irmãs, que a palavra do Senhor é um conteúdo muito relevante. Então me ajudem a expandir essa palavra, essa mensagem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada uma de vocês. Amanhã tem mais. Até o dia 31, nós estaremos aqui falando de uma mulher da Bíblia. E tem muitas mulheres aqui no nosso feed que vocês podem conferir também. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao coração das irmãs. Deus abençoe vocês, Lucilene, Adriana. Deus abençoe vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus. Aline, Ju, Késia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tenham uma noite de vitória, de paz. E que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Em nome de Jesus. Até amanhã, minhas irmãs. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.